Puf. E aí, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu tava com saudade, tava um pouco ausente. Hoje eu trouxe dicas de como você não ficar só afundado no trabalho, de como você não ficar só afundado na faculdade, ou então deixar de fazer o que precisa fazer. Hoje a gente vai falar sobre rotina e organização das suas tarefas do seu dia a dia. Gente, planejar envolve disciplina. Você dar conta do seu tempo envolve disciplina e muita organização. Então eu vou dar algumas dicas para vocês começarem a fazer isso. Primeira dica de todas, separe os seus períodos de atuação. Como assim? Separe o que você precisa fazer no seu mês, separe o que você precisa fazer na sua semana e, finalmente, no seu dia. Nessa ordem. Mês, semana e dia. É claro que o planejamento mensal ele vai levar um pouco mais de tempo, então eu sugiro que você sente e anote tudo isso. Por que você precisa anotar? Porque aquilo precisa ficar registrado e, mais importante ainda, visível para você. Eu sei que existem pessoas que deixam na geladeira, no guarda-roupa, na parede, em cima do teto quando acorda para já olhar. Faça do jeito que você quiser, mas tenha isso registrado. Tudo é válido. Palavras da Dani. Existem pessoas, né, que nessa revolução tecnológica não gostam de carregar papéis, planners, não gostam de papel e caneta. Eu gosto de papel e caneta. Mas se você não gostar, você ainda tem o calendário do seu celular e alguns aplicativos que eu separei. O primeiro aplicativo tem a ver com a separação do mês, que se chama Planner Pro. Você pode baixar na Play Store ou na App Store. Depois, a gente tem o planejamento da semana, que você pode baixar o Week Plan, que também tá na Play Store e na App Store. E por último, a gente tem Todoist e Productive, que são dois aplicativos para você gerir as suas tarefas diárias. O importante de tudo isso, eu quero deixar claro, é tenha visível e anotado e registrado em algum lugar. Lembrando que você tem que registrar, agora a gente parte para uma outra parte, que são os planejamentos de períodos, mês, semana e dia. Por que isso é tão diferente e causa tanta confusão? Porque geralmente a gente só vai fazendo as coisas, só vai fazendo e daí a gente se perde. Mas se você separar esses períodos, você tem muito mais chance de se dar bem nessa gestão do seu tempo. Então, primeiro, mês. Quais são os eventos que você precisa saber no mês? Se você faz faculdade, por exemplo, você já recebeu um cronograma do seu semestre inteiro. Do que você precisa entregar nos seus trabalhos, das suas provas, do seu TCC, né? Eu sei que isso é um bicho de sete cabeças, mas você já tem aquelas datas. Aí tem a sua vida pessoal. Você tem aquela formatura do seu primo, você tem uma consulta no médico, você tem a sua aula experimental na academia, por exemplo, entendeu? Tudo isso você consegue colocar em dias do mês, certo? Sabendo já que você tem uma rotina inteira do seu mês preparado, chegou a hora de você planejar a sua semana. E uma coisa que é bem importante a gente ver na semana é o seguinte: às vezes eu tô, por exemplo, no dia 1º de junho, tá? Mas eu tenho algo pra entregar no dia 15, mas eu não vou começar a fazer no dia 15, porque eu tenho que entregar aquilo no dia 15. Então eu tenho que começar, por exemplo, na primeira semana a perceber quais são as coisas que eu preciso começar a fazer para que aquilo esteja concluído no dia 15. Isso entra no seu planejamento semanal. Por exemplo, existe um conteúdo de uma prova que você precisa se dedicar mais, porque não é uma prova fácil. Então você não vai estudar naquela semana, você vai começar a estudar 2 semanas antes. Tudo isso entra no seu planejamento semanal. Agora a gente vai afunilar um pouquinho mais. Lembra do exemplo da prova que eu dei? Agora a gente precisa pensar nas microtarefas dos nossos dias. Como que a gente faz o planejamento diário? Existem pessoas que preferem fazer na noite antes do dia planejado e tem pessoas que conseguem acordar de manhã e desenhar como que vai ser o dia inteiro. Então, por exemplo, hoje é dia 1º de junho. Eu tenho uma prova no dia 15 de junho. O que eu posso fazer hoje, dia 1º, que tem a ver com essa prova? Hoje eu posso estudar o primeiro capítulo que foi passado pelo professor. Hoje eu posso fazer um resumo das 3 primeiras páginas, enfim, estão me entendendo? A gente precisa desmembrar todas essas tarefas para que elas caibam nos nossos dias. Depois você vai ver que isso vai tornar uma tarefa de dimensão semanal e, por último, uma tarefa de dimensão mensal, e você vai ter tudo cumprido. Por que isso é tão importante? Tá parecendo fácil até agora? Porque a gente tá falando de uma tarefa, mas pensa em você, na sua rotina acadêmica, profissional, pessoal, juntando tudo isso. Por isso que você precisa ter isso registrado, anotado, visível e desmembrado. Só para ficar um pouco mais claro essa questão agora dos planejamentos por períodos. No mês eu tô marcando datas. Tô marcando eventos, saídas, reuniões. Na semana eu tô cuidando da preparação do que eu marquei e que eu preciso fazer para comparecer naquela consulta, para comparecer naquela reunião. E por último, a gente fala de planejamento diário, que eu estou executando essas tarefas. Então, mensal, marcação, semanal, preparação e diário, execução.
Existe uma outra dificuldade que surge, principalmente na parte semanal e diária, que é priorizar as tarefas. A gente precisa saber o que é mais importante e o que é mais urgente. Então, para isso, a gente vai fazer um quadrante bem simples. A gente precisa levar em consideração duas variáveis, a urgência e a importância. Nem sempre o que é urgente é importante, nem sempre o que é importante é urgente. Ai, que confusão! Ó, separa as suas tarefas assim. Você vai colocar 4 quadrantes no meio dessas duas variáveis. É tipo um gráfico de matemática mesmo. Por isso que eu tô sendo confusa para explicar. Urgente, importante, quadrantes. No primeiro quadrante, você vai colocar as suas tarefas urgentes, mas não importantes. No segundo, você vai colocar as suas tarefas urgentes e importantes. No terceiro, as suas tarefas importantes, mas não urgentes. E por último, olha que beleza, as nem urgentes e as nem importantes. Quando você tem isso, tá na hora de você, então, começar a saber o que você vai executar primeiro. Por último, gente, essa não é uma dica assim tão prática, mas ela é de percepção. Por exemplo, existem coisas que eu levo mais tempo para fazer. Escrever para mim é fácil, mas agora talvez organizar uma tarefa prática para mim seja um pouco mais difícil, entende? Então você precisa saber o que para você funciona melhor. Se perceba quando você estiver fazendo atividades. Perceba se para você é mais tranquilo fazer de manhã ou à noite. Perceba se para você é mais tranquilo fazer sozinho ou acompanhado. Perceba se você precisa gastar mais tempo em determinada atividade do que em outra. E em cima disso você consegue se planejar e conseguir resultados melhores. Porque afinal de contas, a sua organização ela é customizada e personalizada no seu funcionamento. Organização, como eu falei no começo, requer disciplina, porque isso é um hábito. Se você não está acostumado a organizar e a planejar as coisas, talvez você enfrente um pouco de dificuldade, mesmo com esses passos que eu dei. Mas não desanima. Um hábito, segundo estudiosos, ele leva de pelo menos a 21 dias para ser consolidado. Então, continua fazendo, porque quando você começar a ver o resultado da sua organização, aí que isso vai ser benéfico. E uma dica, quando você conseguir cumprir uma tarefa, por mais pequena que seja, se beneficie, se premie, reforce-se positivamente. E outra coisa, gente, não se frustre quando você não conseguir fazer algo. Você já começou o mais difícil, que é dar passos em direção à sua organização e à sua disciplina. E sempre terão coisas que vão sair do nosso controle e tá tudo bem. Organização, lembrando, não elimina os imprevistos que a gente tem, ela apenas reduz o que a gente pode encontrar de surpresa desagradável no meio do caminho. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você de alguma forma, já deixa aquele like. Se inscreve no canal, que a gente tá querendo divulgar e fazer que todo mundo assista os vídeos aqui do canal. Sinta-se à vontade para sugerir conteúdos, para sugerir vídeos, tá? E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês sobre como ir bem nos estudos, como ir bem na faculdade, toda essa confusão que a gente passa lá. Um beijo!